Voltamos a falar de economia e também de mercado financeiro. Estamos em contato com a Simone Pazianotto, economista-chefe da RIAG Investimentos. Simone, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, ouvintes da Jovem Pan. Bom, Simone, a gente tem visto aí muita instabilidade no comportamento do mercado financeiro, acompanhando tanto o noticiário relacionado diretamente à pandemia, como o noticiário relacionado à economia. Nós tivemos hoje, por exemplo, bolsas asiáticas num tom mais negativo, porque alguns casos aumentaram novamente, na China, no Japão, nada muito expressivo, mas é o que eu falava, o mercado está muito no ritmo também da pandemia, teve a questão do petróleo, nós temos as bolsas na Europa com um movimento mais positivo, o Brasil tenta acompanhar, mas o dólar mais pressionado. Eu queria saber como é que o mercado está definindo estratégias, como é que se faz projeções num ambiente como esse, em que se tem, na verdade, uma expectativa de uma retração muito forte da economia brasileira e da economia global, pelo menos em curto prazo. Denise, é muito difícil nesse ambiente de incertezas que a gente está vivendo, as empresas consolidarem projeções de forma muito assertiva. O que eu tenho acompanhado junto aos clientes da nossa gestora é a consolidação de cenários. A gente está construindo cenários no qual a gente faz a projeção dentro de um cenário mais otimista, mais conservador e outros mais pessimistas, incorporando algumas hipóteses. Mas, efetivamente, Denise, é muito, muito difícil a gente prever algo no curto prazo, no médio prazo, e esses efeitos no que possa impactar nos balanços patrimoniais das empresas. A gente vê, por exemplo, o câmbio hoje muito pressionado novamente, o dólar já chega a 5,18, sendo que na semana passada ele chegou a bater abaixo dos 5,10, então é uma pressão muito forte, ele é termômetro de algumas expectativas, bolsas europeias, como eu disse, em alta, nos Estados Unidos queda, na Ásia queda, então tem uma disparidade também desses movimentos, não é? Então, o exemplo do movimento de gangorra do Ibovespa hoje é muito típico dessa volatilidade, fruto da incerteza do mercado macro e microeconômico. O Ibovespa, ele abriu hoje em queda, depois de algum tempo, de alguns minutos, ele voltou a subir ainda pela manhã, chegando a 77.800 pontos, que não durou muito. O pessimismo com a temporada de balanço do primeiro trimestre nos Estados Unidos, principalmente teve anúncio de algumas empresas que apontaram queda nas receitas, como foi o caso da Ford, né? E a insatisfação do mercado com o acordo da OPEP+, de reduzir a produção de petróleo somente em 10 milhões de barris, fez com que o Ibovespa voltasse a cair. Ao meio-dia, operava mais ou menos com queda de 1,23%. E o sobe e desce não parou por aí, Denise. No início da tarde, por volta da 1h30, o Ibovespa retomou um movimento de alta com 0,36%. Às 2h30 já operava no vermelho de novo. Às 2h35 caía 0,20%. E agora, Denise, nós estamos com uma ligeira alta, 0,68%. Então, a gente vê que toda essa instabilidade e insatisfação com o que vai ser o futuro, ele mostra aqui nessa gangorra do Ibovespa. O Ibovespa de hoje é muito fruto disso, dessa incerteza. Para que lado nós vamos? O que está acontecendo, né? E isso impacta também no câmbio. O câmbio a gente tem hoje, o dólar comercial está subindo 1,73% agora, o Petax está aumentando 2,06%, o turismo 2,05% e o euro comercial também está pressionado em 1,59%. Então, esse movimento de pressão da taxa cambial é muito característica dessa incerteza do cenário macroeconômico e dos resultados microeconômicos das empresas no primeiro trimestre nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles têm indicadores mais avançados, né, mais próximos do que nós temos aqui no Brasil, por exemplo. Até no mercado de trabalho, eles têm sido um referencial importante do que pode acontecer com o volume de seguro-desemprego e mesmo demissões. São dados mais recentes do que aqueles que a gente costuma ter oficialmente aqui no Brasil, né? Exatamente. Os nossos dados, eles não capturam, os dados brasileiros não capturam de forma muito imediata o curto prazo.
passado, né? Enquanto os dados de Europa e dos Estados Unidos, eles já mostram o que aconteceu nos últimos 20 dias ou um mês. E a gente vê isso, as famílias recorrendo muito, de forma bastante intensiva, à requisição do seguro-desemprego. Aqui a gente vai observar esse dado daqui a aproximadamente uns 2 meses, porque o nosso dado é trimestral, mas a gente tem mais um problema, que o dado do desemprego do IBGE, apesar de seguir a metodologia internacional, ele captura mais fortemente o mercado formal dos empregados com carteira assinada. A informalidade ainda é absorvida marginalmente por esse indicador. Agora, em linhas gerais, qual a tua expectativa em relação ao andamento da economia no curto prazo, a médio prazo? A gente teria condições de uma reação neste ano, considerando, claro, as variáveis que nós temos hoje? Denise, eu gostaria de ser mais otimista e falar que sim, que a gente conseguiria uma reação e fechar o ano com o crescimento do PIB. Muito dificilmente, nós estamos já em meados de abril, provavelmente o desenrolar do impacto do isolamento social vai ter ainda vai se alongar um pouco mais nos próximos meses. Hoje, na esfera local, o Banco Mundial prevê uma retração de 5% para a economia brasileira em 2020. Então, eu ainda não projeto uma retração tão forte quanto a anunciada hoje pelo Banco Mundial, mas efetivamente é de se esperar, sim, que a economia brasileira, assim como outras economias, não só de países em desenvolvimento, mas de outros países, também venha apresentar retração em 2020. Agora o tamanho dessa retração vai depender, inclusive, da forma como nós vamos administrar tanto o isolamento como as medidas para minimizar essa situação toda, não é? Efetivamente, o que vai diferenciar o quanto cada país vai ter uma retração um pouco maior ou um pouco menor, depende muito de como o governo vai administrar políticas de assistência aos vulneráveis, de assistência às empresas, micro e pequenas empresas, qual vai ser o impacto disso nas contas públicas, como que ele vai administrar a gestão desse déficit no longo prazo, o quanto que o isolamento social vai realmente impactar na demanda, né? Então aí depende de país a país, então tudo vai depender, por isso que eu digo, o cenário é de muita incerteza, porque a gente nunca viveu algo parecido a isso nos últimos 10 anos, com uma economia globalizada como a gente tem hoje, então é algo tudo muito diferente, novo, inusitado, e vai depender realmente de como essas políticas de assistência à população e de assistência às empresas vai ser absorvida e qual o impacto disso no fluxo de caixa das empresas. E a gente percebe que tem um movimento contraditório ou do sentido inverso. A gente tem o isolamento entre os países, fechamento de fronteiras, mas estratégias muito parecidas sendo adotadas, e a recuperação de cada país vai depender muito da recuperação global, China na dependência do andamento da economia mundial. Então, a globalização, no final das contas, ainda continua muito presente na saída dessa situação toda, não é? Denise, além da globalização ser muito importante, porque o fluxo comercial hoje é altamente dependente entre os países, a gente também tem um impacto do cenário local. O nosso cenário é de uma crise política e uma crise fiscal muito profunda, coisa que alguns outros países em desenvolvimento não apresentam um cenário local tão crítico. Então isso também é um ponto que a gente deve destacar em termos de Brasil, que a gente já vem de um cenário, uma crise fiscal muito profunda, né, dos últimos, desde a recessão, a maior recessão histórica que a gente vinha se arrastando, tentando se recuperar, né, coisa que alguns países não têm esse buraco tão grande na questão fiscal. E aí a gente precisa efetivamente de políticas assistencialistas que vai ainda impactar mais a nossa questão fiscal. Então, a gente depende ainda mais
do comércio internacional nesse ponto, para dar um ritmo mais acalorado para a nossa economia e para estimular estimulando a economia, facilitar com que o governo consiga aumentar a captação de tributos. Perfeito, conversamos aqui com a Simone Pazianotto, que é economista-chefe da REAG Investimentos. Simone, muito obrigada, uma boa tarde. Obrigada. Boa tarde, Denise, boa tarde a todos.